Com relação ao caso Alain, que é um caso que a gente vem escutando muito aí, das mais diversas formas de serem comentadas aí na cidade, o Alain, ele me procurou há muitos anos atrás, em 2008, 2009. Ele pesava quase 200 quilos. Ele me relatava que sofria uma série de discriminações na escola. Ele tinha problema de depressão, inclusive não queria mais frequentar a escola. Ele era um paciente que não tinha qualidade de vida nenhuma. E ele me procurou me relatando todo o sofrimento que ele passava no dia a dia e pedindo a minha ajuda para que ele pudesse ter qualidade de vida. E, diante disso, obviamente, eu analisei e vi se o caso dele se enquadrava dentro da indicação do tratamento cirúrgico e, obviamente, não tenha dúvida que sim, que se enquadrava. Um paciente que pesava quase 200 quilos, é óbvio que se enquadra na indicação do tratamento cirúrgico, que é, ainda hoje, a melhor opção para tratamento de um paciente com obesidade mórbida. Diante disso, a próxima etapa foi solicitar todos os exames necessários para levá-lo à cirurgia, o que foi feito. Em seguida, foi apresentado a toda a família o termo de consentimento informado, explicando que todo procedimento cirúrgico, seja ele qual for, isso sempre representa um risco. Não é que seja um risco do cirurgião, mas é um procedimento em que existem vários fatores, que não é só o cirurgião que interfere. Então, por causa disso, toda cirurgia, seja ela qual for, o cirurgião deve apresentar ao paciente o termo de consentimento formado. E isso foi apresentado para ele, para a família. A cirurgia, então, foi marcada, foi realizada, inclusive com a presença do tio do Alain no centro cirúrgico, acompanhando a cirurgia. Ele mesmo, em todos os depoimentos que ele deu, ele foi unânime em dizer que a cirurgia transcorreu sem nenhum problema, que a cirurgia transcorreu absolutamente normal. Inclusive, durante a cirurgia, eu realizo vários testes para avaliar se o grampeamento está correto, se não houve nenhuma falha de grampo, se as costuras estão adequadas, se não há nenhum vazamento. E isso foi feito, inclusive eu mostrei para o tio dele. A gente faz vários testes mostrando que todos os testes estavam perfeitos, mostrando que a cirurgia estava correta, estava adequada. Acabou a cirurgia, o paciente então foi para o quarto. E desde então eu acompanhei esse paciente de perto. O primeiro dia ele evoluiu bem e, como de rotina, à noite eu liberei o alimento para esse paciente. Quando ele iniciou a alimentação, ele queixou de vômito, ele não aceitou a alimentação que eu havia liberado para ele. Quando eu passei com ele, na manhã seguinte, após o início da alimentação, ele me relatou isso. Ora, nesse tipo de cirurgia, a comunicação que nós fazemos entre o estômago e o intestino é uma comunicação estreita, pequena, para que o alimento não passe direto do estômago para o intestino. Então, em alguns pacientes, existe um edema nessa passagem, e o que dificulta o paciente a aceitar a alimentação. Diante disso, o que eu fiz? Eu voltei o Alain para o jejum. Na hora do almoço, eu voltei novamente para avaliar o Alain ainda estava vomitando. À noite, retornei de novo, ele estava vomitando. Diante disso, o que eu fiz? Eu pedi uma tomografia, embora eu pudesse perfeitamente ter deixado ele em hidratação em jejum e esperar um pouquinho mais, mas mesmo assim eu já me antecipei. Pedi uma tomografia para entender o que estava acontecendo. Essa tomografia foi absolutamente normal. O laudo está dentro dos processos. Quem quiser acessar é só ver o laudo da tomografia. A única alteração é que havia uma parada de líquido no esôfago do Alain, que eu imaginava que podia ser pelo edema, o líquido não estivesse passando de forma adequada pelo esôfago dele. E mantive a conduta que é indicada nesses casos, tratamento com remédio e com soro. Como ele não melhorou, no outro dia eu solicitei uma endoscopia para ele. A endoscopia confirmou que ele tinha um estreitamento no esôfago. Veja bem, o esôfago não é manipulado durante a cirurgia bariátrica. Você mexe no estômago e no intestino.
Então, na endoscopia, ela mostrou que ele tinha um estreitamento no esôfago, inclusive que foi dilatado pelo endoscopista. O estômago estava absolutamente normal, o intestino absolutamente normal. Ora, diante disso, eu conversei com a família e expliquei que havia sido confirmado o que a tomografia já sugeria, a endoscopia confirmava, mostrando um estreitamento dele no esôfago, provavelmente inflamatório, e que a conduta já havia sido feita pela endoscopia, que foi a dilatação. E realmente, depois da dilatação, ele conseguiu tomar líquido, ele não vomitou mais. Inclusive, quem diz isso é a própria mãe em depoimento que ela deu à polícia, mostrando que depois da dilatação o Alain melhorou. E ficou bem, inclusive caminhando pela enfermaria, conforme relatos, inclusive, de enfermeiras, que estão lá, está lá nos autos esse relato da enfermeira. No dia seguinte, quando eu passei lá, eu notei que o Alain não estava bem. Aí eu não entendia por que na véspera ele tinha melhorado bem e pela manhã ele não estava bem. Diante disso, eu pedi novos exames para o Alain. Pedi uma tomografia e exame de laboratório. Então, nesse exame de tomografia, mostrou que o Alain tinha um escape no estômago, que a primeira tomografia não mostrava nada. Então, diante disso, eu indiquei uma reoperação. O Alain foi reoperado. O tratamento para esse tipo de intercorrência foi feito. Vale esclarecer que esse tipo de intercorrência não tem nada a ver com a cirurgia, com uma falha, como querem alguns alegar, de que houve uma falha cirúrgica, não. Tanto que eu fiz todos os testes na cirurgia e nenhum mostrou qualquer problema. O que acontece é que nós dependemos da cicatrização do paciente. Então, eventualmente, ele pode ter tido uma deficiência de cicatrização levando à fístula. Mas, enfim, o tratamento foi feito. Só que cada paciente responde da sua maneira. Infelizmente, a resposta do Alain não foi adequada. Infelizmente, apesar de todo o esforço de eu passar de manhã, de tarde, de noite lá para ver o Alain, e de todo o meu empenho, conversando com o pessoal de intensivista de UTI, infelizmente nós não conseguimos ter uma evolução favorável. Então, essa é a verdade dos fatos. Em nenhum momento o Alain foi abandonado, em algum momento eu fiz alguma coisa ou deixei de fazer, muito pelo contrário. Eu, inclusive, não só pedia o exame, mas acompanhava o exame. Eu ia lá e acompanhava o exame. Quer dizer, o empenhado em entender e procurar oferecer o melhor para ele.